Bom, Gabriel, agora entrando mais especificamente sobre o assunto ligamento cruzado anterior, né? Eu lembro muito bem daquele dia que você rompeu o ligamento. Foi um dia que eu estava me mudando para Brusque. Naquele sábado, eu tinha ido em Brusque ver alguns apartamentos, ver alguns imóveis para eu me mudar de fato. Se eu não me engano, foi ele faltando 10, 7 dias para terminar o mês de julho de 21. E no sábado fui lá, inclusive até almocei na concentração ali no hotel com a comissão de vocês. Depois voltei para casa para assistir o jogo, se não me engano, o jogo 7 ou 7:30 da noite de um sábado. E aí acaba o jogo, o Gustavo Chance, amigão, fisioterapeuta que tá em Minas de novo, ele me mandou uma mensagem, né? Acho que brincando aí, né? A partir da semana que vem tem bastante trabalho para você, porque a gente sabe que uma lesão de ligamento cruzado anterior vai realmente ficar um bom período tratando conosco, né? E como que foi aquele momento para você, Gabriel? No momento que você tem a lesão, você já esperava algo do tipo? Ficou esperando o pior? Ficou imaginando o que até sair ali o resultado do exame? Então, Thiago, foi um momento, eu lembro muito bem, né? Porque a gente acaba não esquecendo desse momento, um momento muito difícil para mim, né? Foi um jogo contra o Botafogo, Rio de Janeiro. É, eu lembro do lance que foi um lance que eu fui buscar a bola ali no meio-campo, um pouquinho atrás do meio-campo. Eu acabei cortando o Rafael Moura, ele veio na minha direção, assim, no movimento ele já estava embalado, né? E aí no meu corte, o joelho dele bateu na parte interna do meu joelho, né? E na hora eu acabei escutando um estalo, eu não senti dor, né? Tipo, eu não senti dor alguma, eu assustei com o estalo na hora, né? Do barulho que fez. Só que a gente jamais passa pela cabeça que seria isso, né? Eu até tento voltar, na hora, com desespero, eu caio muito desesperado, já com a mão no joelho. Só que aí foi esfriando, eu lembro que o doutor também chegou na hora, eu não sei o movimento que ele fez, que eu lembro que ele faz uma pressão no meu joelho e eu escuto outro estalo, não sei se estava fora do lugar, não sei se pode ser alguma coisa do tipo. E eu tentei até levantar para ver se eu conseguiria jogar de novo, retornar ao jogo, né? Infelizmente eu não consegui, eu senti meu joelho bastante travado, não senti dor, senti bastante travado. E no pós-jogo a dificuldade de andar, né? Que eu não conseguia esticar ele muito bem. Só que acho que 1 ou 2 dias depois eu já conseguia esticar e andar mancando, mas um pouco melhor. Então já não passava na minha cabeça que seria algo tão sério, né? Então eu já tinha tirado da minha cabeça que esse medo que poderia ser o do ligamento cruzado, que é o que acho que todo atleta tem muito medo que aconteça, né? Sim. Você cria um pouco aquela expectativa pelo exame, né? E eu lembro do lance, para quem acompanha os episódios anteriores, eu já citei sobre o mecanismo de lesão, é um mecanismo diferente do que a gente está acostumado de ligamento cruzado anterior. É diferente porque é uma lesão por contato, geralmente as lesões são sem contato, e um movimento de mudança de direção, onde você gira em cima da perna que está apoiada ao chão. A sua perna não estava nem apoiada ao chão, foi realmente com um trauma ali, com uma energia tão forte que acabou rompendo. Foi um mecanismo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver na clínica ou mesmo dentro do esporte. Você falou sobre esperar, eu vi outro de uma entrevista do Pedrinho, que hoje é comentarista no Sport TV. O Pedrinho é um cara que sofreu com muitas lesões, a primeira delas, mais séria, foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior, só que teve associado algumas outras coisas, né? Eu lembro que quando ele saiu do jogo, que ele havia se lesionado, ele já, bom, vou esperar pelo pior aqui, que o pior pode ser uma lesão de ligamento cruzado anterior por aquele lance, né? Aconteceu que no caso dele teve uma lesão de ligamento cruzado anterior associada a uma fratura. Então, antes de fazer a cirurgia, ele teve que esperar acho que 1 mês e meio, 2 meses para ocorrer a consolidação óssea, depois realmente realizar a cirurgia de ligamento cruzado anterior. Então, às vezes, mesmo esperando o pior, algumas coisas associadas podem estar acontecendo, né? E aí, Gabriel, você vai para. A gente faz ali um período rápido de pré-operatório, se não me engano, foram 7 dias ou 10 dias, e você já vai logo para a cirurgia, né? Como que é esse momento da cirurgia? O que passa pela cabeça? Bom, agora eu vou ficar, entre aspas, perder praticamente aí
uma temporada até retornar. Meus atletas estão aqui, aliás, meus companheiros estão jogando. O que vai ser agora da minha carreira? Acho que são algumas coisas que passam pela cabeça. O que passou por essa cabeça aí, cara? Então, passou muitas coisas, né? Muito medo, principalmente porque eu nunca tinha feito uma cirurgia. E como você falou, acho que os atletas, acho que normalmente têm muito medo dessa lesão, né? Do ligamento cruzado. Eu era um desses que tinha muito medo. E infelizmente acabou acontecendo. É do esporte, né? A gente corre esse risco de tá ocorrendo alguma lesão. Então foi um momento difícil. A cirurgia foi tranquila, né? No dia após a cirurgia eu já comecei a fazer o tratamento, né? Acho que foi já o seu primeiro dia já na fisioterapia, não sei se era o primeiro, mas foi com você já, após eu saí da cirurgia, um dia após eu já estava na fisioterapia, né? Eu lembro que o Gustavo foi Sim, me buscar no hospital e me de sexta levou para lá sábado, para, né? foi na sexta para sábado, me levou lá para a clínica, né? Mas eu tinha bastante medo de como eu vi alguns atletas, né, eu sempre estava assim na rotina do pessoal, alguns movimentos assim que eu tinha medo era do fisioterapeuta quando ele ia forçar, né, o joelho para dobrar, e eu tinha muito receio desse movimento, e com você eu não sei se eu cheguei a comentar com você, né, que normalmente eu não sei como fala, que eles acabam forçando e acaba o atleta sentindo um pouco de dor. E esse trabalho a gente começou desde o primeiro dia, né? Que eu lembro, acho que eu até comentei com você que eu tinha esse medo. Você falou que não ia ter esse risco, que eu comecei já a fazer os trabalhos de isometria, os trabalhos na bola, né? Já começando a dobrar um pouquinho já, logo após a cirurgia. Então eu tive muita facilidade para dobrar, nessa questão de dobrar o joelho, eu não tive nenhum problema, que era o meu maior medo, né? Na verdade. Sim. Geralmente, isso é algo comum e tem um certo. É um senso comum, digamos assim, dos atletas ou de qualquer paciente que passa por uma cirurgia do joelho, é o ganho de amplitude de movimento, né? O ganho de flexão ou o ganho da dobra do joelho, né? Mas se a gente seguir desde o início, fazendo o que tem que ser feito, né, fazendo de forma ativa, todo dia a gente trabalhava um pouquinho ativo, você fazendo ali, a gente só ia reavaliando dia após dia, vendo como é que você estava se saindo com aquele movimento, sem necessidade alguma de ficar forçando, né? Talvez ali os últimos graus para deixar igual ao outro lado, vai haver um momento que a gente vai dar uma forçadinha, mas nada muito exagerado, né? Então o seu ganho de flexão ele foi realmente um ganho muito natural, né? E que você acabou fazendo isso de forma ativa. Eu não precisava ficar fazendo flexão em você, colocando você de barriga para baixo, empurrando o seu tornozelo na direção do glúteo para forçar a flexão. Se a gente fizer algo bem feito desde o início, fisioterapia bem realizada, de forma precoce, com o que tem que ser feito, acaba que esse ganho ele é bem natural mesmo, né? Essa é uma Sim. fase mais inicial do tratamento, né? Uma fase ali que vai para primeiro mês, segundo mês, esse ganho de amplitude de movimento. Que fase do tratamento, Gabriel, que para você foi mais desafiador, que foi mais difícil de passar? Bom, acho que a fase mais difícil, eu acho que foi o pós-cirúrgico, Thiago. Acho que foi o pós-cirúrgico. Eu acho que saindo da cirurgia, né? Porque como era um, uma situação nova que eu estava passando, né? Eu não sabia muito bem como ia funcionar, como ia ser o tratamento. Então eu acho que foi a parte mais difícil, assim, por não conhecer muito, sabe? Então eu tinha muito receio, muito medo de como meu joelho ia ficar, né? Se eu ia sentir muita dor, porque eu acho que depois foi gradativamente, foi melhorando muito, então isso eu fui ganhando conforme os trabalhos. Então acho que foi o pós-cirúrgico ali, logo que eu saí do hospital, que acho que foi a pior parte, assim, para mim. Sim, aqueles primeiros dias mesmo pós-operatório de muleta. Vale lembrar que a sua cirurgia teve uma associação ali com uma sutura de menisco, né? Então, os primeiros dias a gente não E consegue colocar o pé no chão, a gente tem que preservar um pouquinho isso. foi bem E isso. também você acabou usando um pouquinho Eu não tinha nem. Agora que você disso. acabou me lembrando, teve a questão do menisco, né? Que eu suturei o menisco. Então foi uma parte que incomodava um pouco, é. O menisco foi uma parte que incomodava um pouco.
Então acho que foi essas primeiras semanas foi mais complicado, até porque eu não fiquei alguns dias sem colocar o pé no chão, né? Então acho que foi esse período aí. Sim. É diferente de uma lesão puramente de LCA, quando a gente tem um menisco associado, só para falar para o pessoal que está ouvindo aí também, a gente precisa preservar um pouco a descarga de peso, né? A gente precisa evitar jogar o peso na perna no chão logo de imediato. Quando a gente tem só o ligamento cruzado anterior rompido e a cirurgia, puramente de LCA, dia seguinte o atleta já está colocando o pé no chão, já está descarregando peso e vai usar muletas ali em torno de 14 dias, 20 dias. Provavelmente não vai passar disso fazendo fisioterapia todos os dias. Agora, quando a gente tem o menisco associado, esse período de 14 dias é um período que ele começa a encostar o pé no chão para caminhar. E aí ele vai largar as muletas por total lá em torno de 6 semanas. Então fica um mês e meio aí segurando um pouco mais as muletas, o que acaba no início ali atrapalhando um pouquinho o ganho de massa muscular de quadríceps, de posterior e de coxa. E o seu enxerto utilizado, né, foi um enxerto utilizado de tendão patelar, que a gente costuma ter dois mais classicamente, né, tendão patelar ou tendão dos posteriores de coxa, de semitendíneo, e é uma característica comum desse tipo de tendão, a gente tem uma dificuldade de ganho de flexão, que não foi o seu caso, e uma dificuldade de ganho de força de quadríceps, né? E consequentemente, um pouco mais de dor anterior no joelho. Você passou por essa fase, né, Gabriel? Como é que foi para você passar um pouquinho por essa dor? Passa ali, às vezes, um filme bom. Será que meu joelho vai ficar bom mesmo? Como é que vai terminar isso? Será que vou jogar com dor? Como é que foram para você suportar um pouquinho essas dores e passar por cima disso? Tiago, foi o que você falou aí, nessa parte aí passava muitas coisas pela minha cabeça, né? Principalmente quando a gente começou a colocar carga, né? Fazer uns trabalhos com cargas, que às vezes eu tinha algumas dores no joelho, aí passava muito essas situações, se eu iria conseguir voltar a jogar como eu jogava antes, se eu ia conseguir fazer o que eu amava, né? Então é um processo muito difícil, porque ali a gente não está preparado para esses momentos, né? Mas conforme eu fui fortalecendo, fui ganhando confiança, isso foi passando também gradativamente. Legal, cara, legal mesmo. E, cara, assim, pode ser sincero agora, porque é uma lesão de LCA, vamos considerar aí. Quanto tempo que a gente ficou exatamente até retornar totalmente ao jogo, Gabriel? Cara, o meu deu quase um ano, se eu não me engano. Eu não lembro certamente se chegou a ser um ano. Porque no caso meu, eu tive alguns problemas com tendinite, né? Conforme. Porque eu já estava. Acho que clinicamente eu já estava bom, foi até antes, né? Eu já Sim, comecei o trabalho de transição, se eu não me engano, foi com 6 meses, 7 meses, eu não lembro. Já sim, comecei a fazer alguns trabalhos no campo. Só que depois do oitavo, do nono mês, que era para começar a questão da transição mesmo, de liberar, eu comecei a ter algumas dores, né? Tendinite. Eu acho que questão também de campo, eu trabalhava na questão no campo, às vezes eu trabalhava num sintético, num campo mais duro. Isso acabou influenciando algumas dores que eu tive um pouquinho no começo, né? Do trabalho ali, que eu comecei a ter os trabalhos de força. Então isso me incomodou e acho que acabou atrasando um pouquinho. Só que a questão de força, de tudo, eu estava me sentindo muito bem. Eu acho que foi mais a questão dessa tendinite que eu tive. Só que hoje acaba não me atrapalhando mais, né? sim. É o seu retorno total ao esporte, ao jogo mesmo, e acabou se prolongando um pouquinho mais do que a média, muito por essa dor que veio incomodar na fase final de tratamento, né? A gente vê muito os atletas, às vezes, retornando da lesão. Aliás, a gente pode citar até um caso aqui recente, Bruno Henrique do Flamengo. Bruno Henrique passou por uma lesão de LCA, uma lesão multiligamentar, voltou a jogar, voltou sentindo dores. Aí o que eles fazem? Eles preservam um pouco mais o atleta. Retira um pouco daquela carga que ele estava sendo exposto durante os jogos, né? E faz aí novamente um tratamento mais voltado para aquela dor, para aquela tendinite, tendinopatia, para depois ter um retorno mais seguro para o atleta, né? É muito comum as dores anteriores no joelho, especialmente de enxertos que são vindos do tendão patelar, nesse tipo de lesão e nesse tipo de retorno,
porque a carga, o estresse acaba sendo muito maior do que você vinha sendo acostumado durante o tratamento, né? Então, mesmo que de uma maneira gradual a gente vinha trabalhando, tenha feito uma fase de transição bem adaptada, com uma carga controlada, quando a gente fica exposto realmente ao jogo e ao treino em si de uma maneira mais intensa, são situações que a gente não controla muito, né? Então são situações que você vai jogar com uma intensidade maior e o retorno gradativo ele é realmente muito importante nesse momento. E eu falei do tempo em si, porque se a gente parar para pensar, a gente fala em 10 meses, mas, aliás, em quase um ano, mas não foi quase um ano ali comigo, né? Foi em torno de 6, 7 meses. Depois você Sim, vinha com uma frequência um pouco menor, estava mais junto lá com o pessoal da preparação física. Mas, assim, aqueles 6 meses iniciais ali, que praticamente todos os dias, aliás, toda semana, 10 turnos por semana, acho que você não aguentava mais ver minha cara, acho que você não aguentava mais ir para a fisioterapia. Como é que chega na fase final de tratamento e aí, às vezes a gente já se sente bem clinicamente, já se sente bem forte, vê os companheiros treinando, os companheiros jogando e vai, às vezes, faltando um pouquinho de paciência, vai criando uma certa ansiedade pelo retorno. Como é que faz para lidar, cara, todos os dias, sem falhar, realmente ali no tratamento de fisioterapia? Eu lembro que tinha momentos que a gente, bom, hoje vamos conversar ou com o Gustavo lá na fase inicial, ou com o William depois que entrou lá na equipe do Brusque. Bom, vamos dar uma folga pro Gabriel hoje, já está há algum tempo aí conosco, para ele dar uma descansada. Essa semana foi mais intensa, porque realmente é difícil, hein? cara, é difícil, mas hoje eu particularmente acabo vendo pelo outro lado, né? Foi um processo muito importante para mim, né? Para minha recuperação. Eu acho que é do atleta e não do atleta. Acho que alguns jogadores acabam reclamando um pouquinho mais. Só que no meu caso, eu fazia tudo, eu me sentia bem assim, mas é cansativo. Eu acho que o psicológico é a parte fundamental, né? Eu acho que a cabeça manda muito, porque eu no meu começo ali, uns 2, 3 meses, eu comecei a sofrer um pouquinho dessa parte psicológica, né? Porque era um negócio que eu não estava acostumado, essa rotina de fisioterapia, as mesmas coisas sempre. Então sentiam a falta também do campo, né? De estar presente no campo, de estar presente com meus companheiros. Então no começo foi um trabalho bem cansativo assim. Então, mas eu sei que foi muito importante para minha recuperação. Eu saí muito melhor, né? Do que quando eu cheguei, né? Eu saí um cara muito mais preparado, um cara muito mais forte e me cuidando mais, né? Porque você lembra que eu chegava lá com a minha frutinha às vezes, comendo uma frutinha, então eu comecei a me cuidar muito mais, eu comecei a pensar muito mais pelo lado do atleta, né? Porque eu acho que o atleta tem que se cuidar, tem que se preparar. Então acho que quando o atleta acaba sofrendo uma lesão, eu acho que ele começa a ver o outro lado. O atleta acaba não relaxando assim, então acaba entrando num ritmo assim acelerado de todos os dias trabalhando parte da força, da mobilidade, de vários trabalhos. Então, mas foi muito importante esse tempo aí, mas eu sou muito grato aí. Cara, é algo que eu costumo diferenciar, né? Inclusive, eu falo bastante com o Felipe Souto, que é um cara que também está passando agora pelo tratamento de ligamento cruzado anterior. Falei com os atletas, já fiz conteúdo a respeito disso, que é a diferença, né, de jogador e de atleta. E eu lembro que o Felipe Souto falava muito isso, né? Eu não sou jogador, sou atleta profissional de futebol, porque realmente são situações diferentes, são contextos diferentes. Você realmente acaba tornando o seu dia a dia, a sua rotina mais favorável para você performar melhor dentro do esporte. E eu brinco, aliás, eu não brinco, eu falo, mas falo com um tom de brincadeira que a lesão costuma ter um lado positivo nesses casos para alguns indivíduos, porque eles começam a se cercar de indivíduos que possuem algum pensamento mais positivo nesse sentido, uma mentalidade mais de atleta, e passam a ver realmente a importância de, quando sair dali, sair melhor preparado, de se preparar melhor pré-jogo, pré-treino, seja mentalmente, seja com preparação física,
seja com alimentação, inclusive é algo que depois a gente alinhou um pouquinho com algumas consultorias, né? E sim, eu costumo brincar que o atleta no departamento médico, o atleta de futebol, ele trabalha muito mais do que o atleta que não está machucado, porque ele vai praticamente todos os dias em 2 turnos. E se a gente levar em consideração o calendário brasileiro, né, é quase impossível treinar de fato, porque você viaja. Hoje você está em Alagoas, né? Imagina, você vai jogar um jogo aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, pega aeroporto, pega avião, volta. Daqui 3, 4 dias tem outro jogo, viaja de novo. Então, a quantidade de treinos dos atletas que jogam do grupo um acaba sendo muito pequena, né? E o atleta que está machucado, ele está ali 10, 11, 12 turnos por semana trabalhando de forma muito mais intensa. E sair de lá com essa mentalidade é o que a gente gosta, que a gente preconiza dentro da fisioterapia. O atleta realmente criar consciência do que ele precisa fazer para minimizar as chances de lesões. A gente não vai reduzir totalmente as chances de lesões, mas a gente vai minimizar. Você lembra contra quem foi o seu retorno? meu retorno foi contra. Eu lembro que meu primeiro jogo foi contra o Grêmio, só que eu não entrei no jogo. E aí o meu retorno foi contra o CRB, aqui em Alagoas. Foi aqui em Alagoas. CRB, certo? Isso. Você entrou no decorrer do jogo, é isso, né? Eu entrei com isso, com uns 28 do segundo tempo, 30 do segundo tempo. Foi, Sim. Só pra... Foi sofrido. foi sofrido porque, querendo ou não, a gente não tá com esse ritmo, né? A gente fica, Sim, querendo ou não, a gente está trabalhando diariamente, só que a gente fica um pouco atrás do pessoal, né? Ainda que tenha, querendo ou não, a questão do receio, do medo de alguns movimentos de você fazer. Então eu acabei sentindo bastante o jogo na minha volta, né? Eu acabei abafando muito rápido. Acho que também pela ansiedade, tudo que ocorria, né, pela minha volta, mas foi bem, mas isso gradativamente foi melhorando, né? isso que eu sempre falo para os atletas, que o retorno total ao esporte e à performance, ele ocorre de uma maneira gradual. Então, por mais que você esteja capacitado clinicamente, funcionalmente para retornar ao jogo, a sua capacidade física, do contexto de preparação física, ela não estava tão alta também. Então, o retorno ao esporte precisa ocorrer de maneira gradual. Então, você joga 15 minutos, o jogo que vem você joga 20, depois joga 30, depois joga 45, e assim sucessivamente. E eu lembro que você retorna bem aos gramados, retorna fazendo gol. Eu acho que você ainda vinha sentindo um pouquinho aquela dor anterior no joelho, aquela tendinite. Você até jogava com um tape ali na frente para tentar amenizar a dor. Mas como que estava o nível de confiança quando você voltou a jogar, Gabriel? Cara, a confiança, assim, eu estava bastante confiante, né? É o que eu falei, eu tinha bastante receio, eu tinha algum medo, né, de fazer alguns movimentos, saltar, às vezes dividir alguma bola, mas isso, conforme a gente vai fazendo no jogo sem pensar, você vai perdendo o medo. Então, a questão da confiança também foi no retorno também, né, que eu às vezes eu me senti um pouquinho abaixo do pessoal, é o que você falou. Eu voltei no meio de campeonato, né? Eu voltei quase no segundo turno da Série B. Então foi bem difícil esse retorno, acho que por isso, porque eu não tive uma pré-temporada, o pessoal já estava num ritmo bem melhor que o meu. Apesar de eu estar trabalhando na fisioterapia, fazendo meus trabalhos, mas é totalmente diferente você trabalhar na fisioterapia e fazer o trabalho no campo, é totalmente diferente. Então eu senti um pouco a questão da confiança, isso foi dia a dia, jogo a jogo que eu fui ganhando. E é igual você falou, a gente acabava não treinando tanto porque tinha essa sequência de, às vezes você acabava jogando, não dava tempo de treinar e já tinha outro jogo. E, então era um pouquinho complicado. Eu acho que esse ano foi muito proveitoso, né? Que eu consegui zerar bem isso, porque eu consegui fazer uma pré-temporada, nas minhas férias eu consegui já, tipo, tratar às vezes uma tendinite que eu estava sofrendo e eu não consegui, tipo, às vezes conciliar fisioterapia com os jogos. Então, acho que no final de ano, assim, nessas férias, eu consegui zerar bem, eu consegui voltar bem, consegui ganhar confiança e esse ano eu estou vivendo um ano muito bom, né? Um ano com muita confiança, sem dores
Então, e cada vez melhor, né? Isso que é o mais importante. Cara, esse é um ponto bem importante, porque qual que é o medo do atleta? Primeiro é não retornar ao esporte, é ter que abandonar, digamos assim, aquela carreira, né? E o segundo medo é de não voltar ao mesmo nível, não voltar à mesma performance. E existe uma estatística aí, em torno de 35%, 40%, depende da literatura, de indivíduos que não retornam ao mesmo nível esportivo. Considerando o Gabriel hoje, o Gabriel de 2 anos atrás, que foi um período próximo que você teve a lesão, como é que você se considera em relação a 2 anos atrás, Gabriel? Ah, eu me considero muito bem. Para mim é o mesmo Gabriel. Tipo, parece que eu tô com um joelho novo, um joelho zero, é, me sentindo muito bem. É claro que pelos momentos que eu passei, uns momentos muito difíceis, né? Só que eu venho vivendo um ano muito bom. É, tudo que passou ali no Brusque, no ano foi, já não passa mais. É o que você falou. Eu tinha muito medo nesse retorno de não conseguir voltar a jogar como eu jogava, né? Como eu estou jogando hoje e como eu jogava 2 anos atrás. Então, eu acho que esse retorno meu agora, nesse ano, é para mostrar que é possível, né? Porque eu não venho sentindo mais dores, eu venho atuando, às vezes, até melhor do que eu atuava 2 anos atrás. Eu sinto um cara mais completo, um cara mais forte. Então, eu acho que isso ajudou muito, né, nesse processo. Então, venho vivendo um momento muito bom aí. Legal, cara, pelos seus relatos e pelo que a gente vem acompanhando, realmente, você está tendo um desempenho muito bom desde o início do ano, né? Aliás, quando você voltou fazendo gols importantes Voltei ali, fazendo gol. teve participações bem importantes na equipe do Brusque na Série B do ano passado. E agora também, desde o Campeonato Paulista, foi bem ali no Santo André, foi junto agora com para o CSA, tem feito gols importantes e isso tem demonstrado realmente que você talvez não faça parte dessa estatística que eu falei anteriormente, de 35% de indivíduos que não retornam ao mesmo nível pré-lesão. E você bateu muito na tecla da confiança, né? Eu estudei dentro da minha graduação muito algo chamado cinesiofobia. O que é a cinesiofobia? E isso a gente, em outro podcast, junto com o Felipe, que é fisioterapeuta também, a gente conversou bastante também a respeito. A cinesiofobia é o medo de se movimentar, é um medo, de certa forma, irracional, de se movimentar ou de gerar algum, ou de fazer algum gesto que possa causar alguma lesão. É muito característico disso que você comentou. Ah, será que se eu girar aqui eu vou machucar meu joelho? Bom, então eu vou evitar girar para evitar que eu machuque meu joelho. E uma Acaba das se formas da gente protegendo, fazer né? exatamente. Ah, eu vou evitar contato porque pode ser que em algum contato aqui eu possa me machucar novamente. Então, uma das formas da gente poder diminuir isso, e a gente fez muito durante o tratamento, principalmente na fase final ali comigo ou com o William, já mais com os trabalhos de campo, é expor ao risco, né? Expor ao risco de uma maneira controlada, obviamente. Cara, tem até um lance que aí já não foi tão controlado, eu lembrei agora, porque fizeram até uma figurinha desse seu lance, não sei se você vai lembrar. Um dos seus primeiros trabalhos de campo, você deu um Nossa, escorregão, caiu em cara, cima do joelho operado cara, eu mostrei, e. eu para todo lugar que eu vou, eu mostro esse vídeo, cara. Eu passei, eu tô aqui no CSA hoje, eu mostrei pro pessoal da fisioterapia. Cara, os caras ficam, tipo, abismados. E falam, caraca, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Como é que o fisioterapeuta ficou nesse momento? Como é que foi? Rapaz, foi um momento assustador. Eu fiz uma figurinha, mas ali deu pra ver que o joelho tava forte, tava bem firme. Cara, eu lembro que a gente trabalhou pela manhã ali na clínica, à tarde você foi pro campo com o William, e aí o William me manda o vídeo e não fala nada, né? Só me manda o vídeo. Deu, meu Deus, o que aconteceu com ele? Caiu em cima Foi do até joelho, escorregou. emoção, né? Aí ainda brinquei, bom, se não rompeu de novo agora, não rompe nunca mais. Mas foi ali, obviamente, foi um lance que quebrou um pouco a barreira desse medo, eu Cara, acredito. Mas, mas de uma maneira controlada, a gente vai aos poucos expondo você a riscos, situações de caos, situações de jogo,
para que você se sinta mais confiante, né? Inclusive, por isso que essa fase de transição precisa ser uma fase de forma muito controlada. Não dá para você ficar 9, 10 meses dentro da clínica tratando e fechou agora 9 meses, 9 meses e um dia, tá liberado para jogar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Como que foi, Gabriel, nessa fase de transição, desde que você começou o trabalho de campo? Só para falar para o pessoal como que funciona mais ou menos o trabalho de transição de uma lesão do ligamento cruzado anterior. Você começa os trabalhos de campo e aí já vai fazendo ali atividades de aquecimento, vai participando um pouquinho com o grupo, vai uma certa minutagem. Como que foi o trabalho de transição, só para o pessoal entender, Gabriel? Foi muito bom assim, né? A gente no começo a gente trabalhava com o Lamil e o Jorge, né, os preparadores físicos. Então eles estimulavam muito os trabalhos de mudança de direção, bate na bola e gira, tipo, ia estimulando esses trabalhos que era o que eu tinha um pouco de medo, né? E aí conforme eu fui melhorando fisicamente, fui perdendo medo, eles foi me integrando junto com o pessoal, às vezes fazia um aquecimento, um quadradinho, um trabalho de coringa. Então foi muito importante. Eu acho que eu voltei mesmo com o pessoal, quando eu voltei a primeira semana, assim, eles começaram a me introduzir como coringa, né? Colocava, assim, nos jogos, nos treinos, sem poder dividir, sem poder... E aí, conforme eu ia ganhando confiança, eles iam me introduzindo no grupo junto com eles aí. É isso mesmo, é a exposição ao caos que a gente chama de uma maneira mais controlada, né? Até chegar um momento onde a gente não vai ter controle, que é uma situação de treino mais intensa, de confrontos, é uma situação de mini-jogo, onde você vai participar não apenas como coringa, mas vai marcar também, e é uma situação aí com a intensidade maior de jogo, onde a gente realmente não tem controle nenhum sobre as coisas que acontecem. E aí você precisa estar o mais forte, o mais estabilizado possível para evitar novamente uma lesão ou outras lesões, né? A gente fala muito de LCA, mas para evitar também outras lesões. Gabriel, a gente está chegando já ao final aqui do programa. Só mais duas coisinhas. Como é que está hoje, especificamente? Porque eu lembro que a gente conversou no início do ano para acompanhar você ali com alguns cuidados, fazer uma espécie de consultoria, porque mesmo com o retorno, tiveram algumas lesões musculares que ocorreram depois, mas acho que agora você está 100% pronto. E como é que tem sido a rotina desde aquele período lá da pré-temporada? Tem sido uma rotina muito intensa, né? A gente até fez uns trabalhos aí, uma consultoria online, que eu friso muitas vezes tem alguns clubes, a gente acaba entrando numa rotina assim de que deixa levar, né? A gente deixa o que o preparador físico passa, a gente vai fazer. Então eu comecei a pensar por outro lado, né? Como é o que eu comentei, eu passei pela fisioterapia, fiquei um bom tempo, eu mudei um pouco o meu pensamento, o meu jeito de trabalhar, né? Então eu sempre venho fazendo trabalho de prevenções, os trabalhos que você passa. No Santo André eu fazia bastante, né? Porque o preparador físico fazia uns trabalhos diferentes, às vezes faltava alguma coisa que eu achava ou outra e eu fazia por fora. Isso eles deixam bem aberto, né, para quem quer fazer um trabalho a mais, um trabalho depois dos treinos, antes dos treinos. E agora vindo para o CSA, eu venho. Aqui eles passam muitos trabalhos preventivos, muitos trabalhos de força. Eu faço muito trabalho de potência. Eu me surpreendi bastante aqui querendo ou não, com a estrutura do clube, né? Pelo que eles oferecem e pela metodologia de trabalho deles, né? Eles sempre estão tão integrado, né? A fisioterapia com a preparação física, com a fisiologia, né? Isso é um departamento só, então tudo passa sobre eles, então o que sempre precisa a gente faz, eles passam. Então, todos antes de ir para campo todos os dias, a gente passa pela academia, pela fisioterapia, pela fisiologia, para fazer a termografia, para fazer vários tipos de trabalhos. Então, eu tô impressionado com a estrutura e com essa questão de trabalho de prevenção. Eu acho que isso é muito importante, né? Um atleta que volta
após lesão ou que até não sofreu lesão. Então, isso é muito importante para prevenir, né? Com certeza, cara. Você citou sobre trabalhos complementares, hoje isso está muito mais aberto, né? Antes tinha uma certa repressão dos clubes de não deixar os atletas fazerem nada fora, mas a gente vê os atletas realmente, vamos chamar assim, os tops, sempre fazendo alguma coisa por fora, algum trabalho complementar, tendo ali acompanhamento de físio, de preparador físico, de médico, em outras situações, para poder complementar. Porque, querendo ou não, dentro do futebol, apesar dos clubes tentarem ao máximo individualizar o trabalho, é um esporte coletivo que deixa um pouco difícil isso. Então, o trabalho, para poder complementar isso, os atletas buscando algo por fora, algo mais alternativo e individualizado, acaba realmente sendo algo que deixa muito mais preciso o trabalho individual. E sobre isso, Gabriel, queria inclusive que você deixasse para a gente finalizar uma mensagem aos atletas e não aos, ou até mesmo aos jogadores, né? Atletas e jogadores, para a gente poder finalizar o programa. Bom, a mensagem que eu deixo, né, que a lesão falando principalmente da lesão do LCA, que é um momento muito difícil, né, que todo atleta passa, só que é um momento muito de autoconhecimento, né, de evolução. Se você ter muita dedicação, muito foco, acreditar que você vai melhorar, que você vai estar melhor, que você vai estar mais preparado, tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Hoje eu sou um dos casos, né? Hoje eu não sinto dor alguma mais. Então eu sou totalmente grato ao pessoal da fisioterapia que me ajudou. Eu acho que também a fisioterapia vem crescendo muito, né, Thiago? Tem muito recurso hoje em dia. Então isso eu acho que pode ajudar muito para os atletas que vêm passando por um momento assim de lesão de LCA ou qualquer outro tipo de lesão. É isso aí mesmo, cara. Eu até fiz um episódio recentemente sobre estoicismo, né? O que é o estoicismo, né? Está muito ligado na filosofia da gente poder atuar sobre variáveis que a gente tem controle. Às vezes algumas lesões ocorrem e a gente não tem tanto controle sobre isso, né? Claro, a gente faz ao máximo para tentar reduzir, a gente faz ao máximo para tentar prevenir, mas por vezes elas podem acontecer. Então, o que a gente pode fazer para evitar que essas lesões ocorram ou o que a gente pode fazer para sair o melhor possível dessas lesões? Acho que isso você demonstrou muito bem no seu tratamento, demonstrou e vem demonstrando posteriormente ao tratamento e pensando na prevenção de lesões. Bom, Egi, finalizando por aí, quero deixar aqui um muito obrigado ao Gabriel, que faça aí um excelente restante de temporada, um excelente segundo semestre. E quanto aos ouvintes do podcast, eu queria pedir que eles deixassem um like, que eles seguissem na plataforma de áudio que eles escutam e a gente se vê na semana que vem. Gabriel, muito obrigado e você que chegou até aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, obrigado. Até mais.